Tudo bem, pessoal? Me chamo Eric Almeida, seja bem-vindo ao nosso podcast Meu Melhor Marketing, um espaço onde nós estudamos e aprendemos sobre diferentes formas de se fazer marketing. E hoje eu estou aqui com o Vitor Teles, do Hub Conquista, e nós vamos conversar sobre a percepção dele em relação ao que é efetivamente fazer marketing. E antes de começar, eu queria pedir a sua participação. Se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, não custa nada, só dá um clique na telinha e já ajuda bastante a gente, beleza? Então, estou aqui com o Vitor Teles, do Hub Conquista. Obrigado pela participação, seja bem-vindo e eu queria que ele se apresentasse. Então, Vitor, quem é você, o que você faz, onde é que você faz, fica à vontade aí. Beleza, Eric, obrigado pelo convite. Bom, o que eu faço, né? É até difícil de falar às vezes. Mas assim, eu sou arquiteto por formação, arquiteto urbanista. Como arquiteto eu sempre preferi trabalhar em projetos grandes, né? Então eu já tive uma afinidade para trabalhar com muita gente, para trabalhar com projetos maiores. E depois eu caí na área de administração, meio que por acaso, me envolvendo primeiro com negócios com famílias, com a família, né? E depois com outras empresas, né? Então eu já fui consultor. Como eu tenho muita afinidade com tecnologia, trabalhei também implementando tecnologias nos escritórios e também, após isso, eu fui muito para a área da inovação, que é uma área que hoje eu sou apaixonado. Então hoje eu trabalho como consultor de inovação, como gestor de projetos de inovação e como gestor do Reconquista, que é uma instituição que trabalha em torno de inovação, né? Então isso é mais ou menos o resumo, né, da minha carreira. O portfólio do Vitor. O portfólio. Beleza. Bom, aqui, como a gente fala sobre marketing, eu vou tentar nichar um pouco o assunto voltado para isso. E uma das primeiras coisas que eu gosto de saber das pessoas primeiro assim, a gente fala de marketing, todo mundo está falando, todo mundo está fazendo, todo mundo fala que faz ou fala que tem que fazer, mas eu queria saber assim, no seu caso, como é que você lida com ações, responsabilidades, estratégias de marketing? É realmente para você uma coisa que é essencial? Ou é muito relativa essa questão? Como é que você vê isso atualmente no contexto do Hub Conquista? Certo, sim. Eu considero essencial, tá? Eu já quero estabelecer isso logo. Para mim, observe, né? Eu trabalho a partir de uma postura que eu tenho, hoje né? Eu tenho pessoas que pensam o marketing e pessoas que realizam o marketing do Hub Conquista, né? Eu não estou envolvido diariamente no marketing. No entanto, eu estou envolvido nas estratégias de marketing, né? Então, a gente alinha os objetivos da empresa, da organização, com os objetivos de marketing e isso precisa estar sempre sendo alinhado, constantemente alinhado, porque muda. Sim. Então esse é o meu trabalho, esse é o meu relacionamento com o marketing hoje. Eu considero essencial porque trabalhando com inovação, especialmente aqui onde a gente está, no interior da Bahia, em Vitória da Conquista, a gente tem um trabalho muito educativo, né, em relação ao público, né? Então a gente precisa comunicar bem o que é inovação, o que é inovação para o Hub, porque inovação não tem somente um aspecto. O que a gente faz, como é que essa inovação se materializa, né? Então é através de projetos, é através de consultorias, é através de produtos, de serviços. Então a gente precisa comunicar isso bem. Então, para o meu setor, e eu considero que para todo mundo que trabalha com inovação hoje, precisa ter um papel educativo, precisa ter esse cuidado em comunicar claramente aquilo que você faz, porque por si só, você falar que você faz inovação, você falar que você é um hub, são conceitos muito amplos, muito abrangentes. E novos, de certa forma, né? E novos, exatamente. Porque a gente está acostumado a lidar com a inovação achando que necessariamente é uma coisa sempre tecnológica. Isso. E que, na verdade, a gente aplica inovação e as pessoas aplicam inovação, às vezes, sem nem saber que estão inovando. Isso, exatamente. Né? A inovação não é uma coisa nova, né? Você tem literatura de inovação de 40, 50, 60 anos para trás. No entanto, ela ficou durante muito tempo resumida à indústria, a grandes empresas, né?
às vezes a área de pesquisa, né? Então ficou muito sinônimo desse tipo de empresa, desse tipo de trabalho. E hoje não. Hoje a tecnologia trouxe mais acessibilidade para a inovação e pequenas empresas podem inovar, empresários autônomos podem inovar, os colaboradores podem ter uma postura mais inovadora, né, frente a seus negócios. Beleza. É importante também, dentro do contexto, por exemplo, do profissional de marketing, eu vejo muito uma cobrança que às vezes tem da empresa para a agência ou para o consultor, enfim, e ela fala assim, olha, eu queria que você fizesse uma abordagem nova, uma estratégia inovadora. E aí às vezes eu tento traduzir assim, olha, você faz vídeos na sua página? Não, então se a gente começar a fazer vídeo, já é inovação, porque você não faz ainda. Então assim, o que eu costumo tentar explicar para as pessoas é que inovar não é necessariamente algo que não existe ainda no mundo, é algo que não existe no seu mundo, no seu contexto e que não gera nenhuma resultante, né? Então às vezes o pessoal pede para que nós da área de comunicação criemos visuais e ações inovadoras, vamos colocar entre aspas. A gente fala assim, mas é muito genérico esse conceito de inovador. Porque se você não fez nada absolutamente, a partir do momento que você faz 1%, você já está gerando, de certa forma, uma inovação em cima daquilo, né? E o pessoal se prende muito ao aspecto, mais uma vez, tecnológico e entendem que a inovação tem que ser difícil, complexa, 100% original e aquela coisa que é quase impossível de ser feita e que quando você concretiza, você fala, agora eu inovei. E a gente percebe que a inovação às vezes é uma viradinha de chave, né? Dentro disso daí eu queria entender assim, existe algum desafio ou alguns desafios, aposto que vários aí nesse processo durante a jornada do Hub, mas algum desafio relacionado ao marketing do Hub? Queria que você me contasse se existe algum desafio dentro dessa parte e o que vocês fizeram para aplicar de solução, né, dentro desse contexto. Certo. Eu acho que eu queria trazer dois desafios. Isso que você falou agora há pouco é muito importante, porque assim, dentro desse conceito de inovação, muitas vezes as pessoas associam inovação ao que a gente chama de inovação disruptiva, né? Que é aquela que você vira o negócio de cabeça para baixo, né? E de repente você fez uma coisa diferente, você inventou uma coisa no seu setor que não existia antes. Essa não é a forma mais comum de inovação. Acontece, mas não é a forma mais comum. A forma mais comum, e que também é tão eficiente quanto, é o que a gente chama de inovação incremental, que é exatamente isso que você falou. É você ir mudando 1%, e você vai mudando 1% todo dia, toda semana, e de repente, no fim do mês, no fim do ano, você tem uma empresa totalmente diferente, com muitas coisas implementadas, e você inovou em uma série de aspectos. Então essa é a inovação que eu acredito, né? Essa é a inovação que a gente tenta trazer para as empresas, né? Porque ela não ela foge desse ideário, ela foge desse ideal que a inovação vai acontecer, vai ter início, meio e fim. E não é assim. Isso. Entendeu? Ela é contínua. Por isso que ela não envolve a tecnologia, ela não envolve uma pessoa, ela envolve o estabelecimento de uma cultura. Essa cultura influencia uma estratégia, essa estratégia influencia as pessoas, os produtos, os clientes, etc. Então, é isso que eu acho que precisa ser um processo contínuo, precisa ser um processo que não tem início, meio e fim, entendeu? Em relação a essa sua pergunta dos desafios, eu acho que o maior desafio que eu já tive em relação ao marketing não foi aqui no Hub. Aqui no Hub eu já tive o grande desafio de ter uma equipe grande e, do ponto de vista do gestor, né, é muito fácil você perder o controle. Sim. Muito fácil. Seja com uma agência que você contratou, seja com um profissional que você contratou, que é terceirizado, ou seja com o pessoal da casa também. Então isso para mim é um desafio que eu já tive aqui dentro. Você ter uma equipe de marketing relativamente numerosa, com pessoas com responsabilidades diferentes e você perder um pouco o controle disso, né? Dá um pouco uma frustração, porque envolve seu produto, envolve a percepção do cliente em relação à sua empresa, e envolve essa sensação de que você poderia estar fazendo mais, que você não está caminhando, né, de forma eficiente na direção certa. Esse foi um desafio, né? Agora um outro desafio que eu já tive, que eu acho que foi o maior que eu já tive, foi
enquanto eu estava trabalhando como administrador de uma outra empresa, eu já precisei fazer um rebranding de toda aquela empresa Nossa. que existia há muitos anos, né? Então é mudar marca, mudar posicionamento, identificar o perfil atual de clientes, que eles estavam trabalhando com um perfil de clientes desatualizado, entre outras coisas. E para mim, o maior desafio disso tudo não é a produção, esse projeto de rebranding por si só, porque isso qualquer profissional de marketing vai saber fazer, qualquer agência vai saber fazer. Mas o maior desafio é a comunicação com o cliente. Né? Sim. Eu não gostava, na arquitetura, tinha muita gente que falava que o cliente não sabe o que quer, e você que tinha que dizer para o cliente o que ele quer. Eu não gosto dessa postura, né? Eu não gosto disso, eu acho que isso é muito do ego do profissional, e é um pouco arrogante. O que eu acho é que o cliente sabe o que quer, mas ele não sabe comunicar. Ele não sabe comunicar exatamente, ele não sabe falar a sua língua. Ele não precisa entender de marketing para querer uma coisa e para saber o objetivo. Então eu acho, para mim, o maior desafio é você fazer esse projeto de escavar, de retirar do cliente a real intenção dele, o real objetivo dele, que ele vai te falar uma coisa achando, né, que vai atingir um objetivo e não necessariamente vai ser aquele que vai levar para o objetivo dele. Então, para mim, o desafio, né, o principal desafio e um dos maiores desafios do profissional de marketing é alinhar a expectativa do cliente, né, alinhar a necessidade do cliente com aquilo que você quer fazer, seja num projeto grande, seja num projeto pequeno. Saber que o que o cliente vai te comunicar não é necessariamente exatamente aquilo que ele quer, certo? Então você tem que trazer para ele possibilidades. E para isso, como é que você resolve isso? Não tem muito segredo também, né? É você ter paciência, é você se comunicar claramente, buscar feedbacks recorrentemente, Constante. Não ter medo de retrabalho. Eu acho que retrabalho é uma evolução. Faz parte. Você não perde tempo nunca, você está sempre ganhando tempo, você está sempre aprendendo alguma coisa, acumulando algum conhecimento. E eu acho que isso para mim é um principal desafio que eu já tive, né, trabalhando com marketing, é um dos principais desafios de quem trabalha com marketing hoje em dia. Eu costumo, em treinamentos, em palestras, eu costumo dizer que dentro desse desafio que você trouxe, que é similar a uma forma que eu penso, é tentar fazer o cliente enxergar o que ele quer e o que ele precisa. Isso. Se possível, mesclar e achar um resultante final, ótimo. Mas eu vejo que na realidade da execução de ações de marketing, esse desafio ele é muito recorrente. Porque você falou uma coisa importante. Existe realmente o perfil do profissional e existem os dois. Hoje eu trabalho com os dois perfis ao mesmo tempo. Eu às vezes tento adotar um perfil assim mesclado, mas eu vejo que tem profissionais de marketing que são aqueles que, por exemplo, querem dizer tudo que o cliente precisa. E em algum momento eu acho que tem que ser dito. Porque aí é aquela questão do cliente que ainda não sabe o que ele precisa e só comunicou o que ele quer. Aí às vezes é necessário você chegar e falar, olha, é por aqui, eu estou me baseando em números, em estudo e tal. Mas com jeitinho, né, óbvio. Mas eu também tenho que às vezes adotar aquela postura um pouco mais, vou colocar entre aspas, mais passiva, de ser o receptor da demanda do cliente, porque tem cliente que ele não quer te ouvir, não tem jeito. Ele, não sei se é a cultura de se fazer marketing, colocando aí no aspecto digital, acho que a cultura de fazer o marketing, todo mundo faz, todo mundo vê, então parece que ficou uma coisa fácil. Então Sim. O cliente quando contrata, ele já vem com um monte de demandas e eu acho isso legal, quando ele vem decidido. Só que quando a gente bota na tabelinha do que ele quer e do que ele precisa, e tudo que ele trouxe está no campo do que ele quer, e não necessariamente do necessário, aí entra aquela postura de fazer, olha, então peraí, você assume o risco? Porque eu estou querendo dar o meu posicionamento, dar a minha opinião, mas eu não estou tendo espaço. Mas eu quero dessa forma. Então tudo bem, mas eu entenda que isso aqui é o que você quer, mas pelos números e pesquisas é isso que você precisa? Não, ainda assim eu quero. Então tudo bem, aí tem que, aí você, o que você falou, alinhamento de expectativa e alinhamento do formato da comunicação, ter um feedback constante, porque lá na frente ele vai te cobrar de um resultado que na verdade foi a responsabilidade dele.
e entender o perfil do seu cliente, né? Como você falou. Sim. Esse cliente, às vezes ele se comunica muito, mas ele não se comunica claramente. Às vezes ele não se comunica de forma nenhuma. Então eu acho que tem que ter esse jogo de cintura, de você entender qual é o perfil do seu cliente, não sobrecarregar com ele de coisas que ele não vai ter interesse. Não vai ter interesse, exato. E tentar otimizar essa conversa para sair alguma coisa interessante daí, né? E uma outra coisa que eu gostaria de saber da sua visão, assim, dentro, agora olhando um pouquinho para fora, né? Dentro do aspecto empresas, mercado, de uma forma geral, nós falamos de alguns desafios da visão do Victor, né? Certo. Agora eu queria entender o que você imagina que sejam os maiores desafios das empresas em termos de alinhamento do marketing. Acredito que a gente já começou até a falar um pouquinho aí por tabela, mas as empresas de uma forma geral, o que você acha que tem de desafio, de dificuldade, de obstáculo para que elas alinhem o próprio marketing nos seus negócios? Certo. Assim, olhando para fora, o que eu acho que é um grande desafio hoje em dia que muitas empresas passam é tentar se comunicar com o público mais jovem. Isso, para mim, é uma dificuldade e um desafio que as empresas passam. Então, a gente tem, né, um público jovem, um público que já tem um poder aquisitivo relevante, um público que é extremamente ativo digitalmente, né? Os principais canais de comunicação das empresas são digitais, né, hoje em dia, e um público que a maioria das empresas, a maioria dos gestores ainda não sabe como lidar, porque não é o público que eles vêm lidando nos últimos 10 anos, 15, 20 anos. Então você tem algumas coisas que são interessantes, por exemplo, eu falei da experiência do Hub, né? O Hub, a gente se posiciona como uma empresa para frente, como um negócio para frente, um negócio de pioneirismo. No entanto, você tem esse desafio transversal a outras instituições. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, se você pega hoje o Instagram do MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, é um Instagram que ele é todo voltado para o público jovem. Então ele usa memes, ele usa figurinhas, ele usa várias referências pop, por exemplo, né? E aí e não é exclusivo do Ministério, não, tá? Não tem nada a ver com o Ministério, não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com nada disso. É uma coisa que eu dei isso como exemplo, mas acontece em outras instituições, em outros países, em empresas. Então você vê que existe ali um certo esforço, não vou falar desespero, porque eu acho injusto, mas existe um esforço muito grande em se comunicar com o público jovem. E eu penso que esse é um desafio grande para as empresas hoje, né? Tentar identificar esse público, tentar saber como lidar com ele e tentar saber como é que eu apresento a minha empresa para eles, né? Como atrair essa pessoa. Sim, até porque eu entendi seu exemplo, bem colocado, até porque por se tratar de um órgão público, e aí só abrindo parênteses, normalmente eu converso com um cliente que é varejo, por exemplo, vende, vamos supor, cadeira. É difícil você pegar e seguir uma página e ficar acompanhando e engajando com uma página que vende cadeira. Em algum momento você pode até comprar, você fica ali, você dá uma olhadinha, mas depois, vou colocar uma palavra assim, torna-se até irrelevante você continuar sendo uma audiência de uma página que você não vai comprar mais. E ainda que você compre, existe muito o perfil do consumidor que ele pesquisa, ele olha a página, ele vai no WhatsApp, compra e nem sequer segue, nem sequer engaja. Então, tem muitas empresas que eu, às vezes, devolvo isso para elas, quando elas me perguntam, mas meu engajamento está baixo. Por quê? Eu falo, vem cá, você engajaria com a sua própria página? Você acha que realmente faria sentido? Olha para um concorrente ou um outro segmento, você ficaria ali todo dia dando um certo ibope, audiência? Então, eu vejo que o exemplo que você trouxe tem essa mesma dificuldade. Por que uma pessoa iria seguir uma página de um ministério ou, não sei, de algum órgão público, sendo que, eu vou tirar o que dali? Exato. Meu algoritmo, eu vou trabalhar meu comportamento para aquilo ali, não sei, em troca de quê? Porque no final das contas, a gente espera alguma coisa de volta. Né? Então, eu vejo que essa tentativa que você falou aí é realmente, talvez até de falar, olha, estamos abertos a vocês também. Né? Isso, e não tem fórmula, né? Não, aí não tem. Você não precisa necessariamente, se você quer se comunicar com o público jovem, não precisa ser através de memes e através de piada. Sim. Essa foi a estratégia utilizada por eles, é uma estratégia bastante agressiva, assim,
destoa muito do que a gente espera de um posicionamento de um órgão público, no entanto, é uma instituição séria, é um órgão sério, faz um trabalho sério e se posiciona dessa forma. Mas não quer dizer que você precise fazer do mesmo jeito, né? Não, então, acho que aí certeza. entra, né, os diferentes posicionamentos, as diferentes estratégias. No ramo do varejo, por exemplo, tem muito isso, eu vejo muito isso viralizando, muita coisa em torno de piadinha, né? Tem todos aqueles memes, né? Os vídeos de um acidente que daqui a pouco a pessoa sai rolando no meio da loja e vende um negócio. É isso, entendeu? né? É uma estratégia. Sim. Corta o coco, né? E a pessoa... acho que esse é bem famoso. Então, assim, não quer dizer que todo mundo vai fazer aquilo. E eu acho que, de certa forma, enfraquece, né? Uma hora todo mundo passa isso. Vai passar, passa. Então você precisa estar sempre tendo esse contato, tentando entender o público e como se posicionar, né? Isso que a gente começou a falar, inclusive, recai numa pergunta que eu ia fazer aqui, que é sobre tendência. Então, assim, a gente está falando de marketing da visão do Vitor, da visão do Hub, falamos da visão do Vitor em relação às empresas, alguns desafios. E hoje, assim, em termos de tendência, agora trazendo um pouquinho para a sua realidade, né? Você enxerga alguma tendência no seu contexto, no contexto do Hub, alguma tendência de, olha, eu estou observando um movimento para esse lado, para essa situação, talvez até um movimento que ele não precisa ser sempre extremamente novo e único, pode ser uma coisa que está voltando, uma coisa que se aplicava a um contexto, não ao meu, mas agora eu estou percebendo no meu contexto. Tem alguma coisa que você enxerga como tendência? Claro, assim, observe as coisas que a gente falou aqui, né? Todas essas flertam com tendências, né? Então, trabalhar com o público jovem, né? Tentar entender o perfil do cliente, tentar entender o perfil do gestor, tentar fazer esse alinhamento. O que, para mim, é uma tendência muito grande, né? Na minha área, mas não exclusiva da minha área, é a empresa, o gestor entender que ele aprende com o cliente dele. Ele não sai somente trazendo e impondo a solução. Sim. Então, toda essa, todo esse conhecimento que vem sendo acumulado em relação à experiência do usuário, sucesso do usuário e etc., tem muito a ver com isso. Você enxergar o seu cliente como uma pessoa que está contribuindo para a sua empresa, que ele vai trazer um feedback, ele vai trazer um comportamento que você precisa observar, entender e agir e tomar decisão de acordo com isso. Então, para mim, do meu ponto de vista, né, e aqui eu flerto também com a área de dados, eu flerto com a área das métricas, isso tem muito a ver de você colocar o usuário no centro, ou com um dos centros, né, como um dos geradores de insights e um dos geradores de ideias para o seu negócio. E não somente como uma pessoa que está lá na ponta, que eu só entrego e não absorvo nada. Então, para mim, essa é a tendência forte, né? Através de dados ou não, você está aprendendo com o seu usuário, você está otimizando a experiência dele e você entender ele como sendo um gerador de conhecimento, um gerador de insights para o seu negócio. E quando eu falo usuário, eu estou falando o cliente da porta da loja, estou falando a pessoa que acessa no seu Instagram, a pessoa que acessa no WhatsApp. Todos esses contatos são oportunidades para você aprender, melhorar seu negócio, melhorar seu atendimento, vender mais e etc. Entendeu? E eu acho que os gestores estão, né, algumas áreas são mais para frente nisso, né? A área do varejo é bem para frente em relação a isso, a coleta de dados, né? Porque o volume de vendas é muito maior. É maior. Mas a área de serviços, né, especialmente, e algumas áreas mais específicas, ainda estão aprendendo, ainda estão engatinhando nesse processo de absorção de dados e de modelagem do negócio, levando em consideração esse aspecto. Perfeito. Enquanto você falava, me remetia a uma questão aqui que eu julgo muito importante também que as empresas tenham consciência sobre o uso do marketing para finalidades diferentes. E um pouquinho anteriormente na conversa você falou sobre a importância do marketing aplicado no Hub no fator, inclusive, educacional. No fator, então, isso que você fala das métricas, de aprender com o comportamento do usuário, é uma das observações que eu não canso de deixar para um cliente meu quando eu vou começar a executar uma ação, vamos colocar aqui de tráfego pago, às vezes com ele, ou até que seja de social media, e eu costumo dizer, olha,
existe uma fase de aprendizado, existe uma fase de reconhecimento de marca, existe uma fase educacional, existe também a fase de venda. Aí ele vai e me para, mas a fase de venda vem depois? Eu falei, não sei. Nós vamos tentar, se você quiser a gente tenta fazer ela no começo, mas eu estou te dizendo que existe um caminho a ser trilhado para que você possa vender, vou colocar entre aspas, mais facilmente. Porque muita gente acha que, não, agora, a partir do momento que agora eu vou começar a produzir conteúdo e vou impulsionar meia dúzia de conteúdo ali no tráfego, vai começar a bombar de venda. Mas esquece de toda a jornada que normalmente é aconselhado ser feito, né? Que é no sentido de educar o público sobre a marca que você falou, né? Orientar quais são qual é a esteira de produto, quais são as possibilidades de compra antes de efetivamente vender. Porque quando a gente faz, por exemplo, uma campanha de anúncio online, um tráfego pago, a gente fala, olha, existe aqui uma fase de aquecimento que nós chamamos de compra de métricas. Sim. Que é o que, na verdade, a gente vai usar um valor, vamos testar conteúdos, vamos testar públicos e vamos trazer um relatório e entender qual o conteúdo que performou melhor, qual o público que teve um clique melhor, para depois, né? Exatamente, para depois a gente cruzar esses dados e aí agora vamos tentar fazer campanha de venda efetivamente. Mas durante esse processo existem muitas variáveis que influenciam, né? Então, assim, sim, o comportamento do público, a data, né? O período sazonal que a gente se encontra. Por exemplo, estamos em 2024 gravando isso daqui e é um período de eleição, então tem muita coisa que influencia a partir de agora. Vamos colocar os meses, os 2, 3 meses anteriores já influencia muita coisa. Então, o ticket de clique, todas essas taxas, elas mudam. E a pessoa ela continua fazendo a mesma ação o ano inteiro, todo o período e quer ter o mesmo resultado, não é? Tem um outro ponto também que eu acho interessante, que a gente não pode deixar de citar, que eu observo como tendência também, Eric, se tiver tempo, sim, é a parte que lida com os próprios colaboradores da empresa. Ah, sim, perfeito. Geralmente a gente chama de endomarketing, né? Eu acho que isso é ainda uma coisa que está sendo explorada do ponto de vista que, assim, não há todas as respostas, não há também muitas coisas determinadas, né? As empresas estão explorando isso, né? O engajamento dos próprios colaboradores, e seja, não importa se você tem 2 colaboradores ou se você tem 2.000, você tem que trabalhar isso. Talvez se você tenha 2, seja até mais importante. Sim. Mas, assim, você tem que trabalhar isso, né? O engajamento dos seus colaboradores, entender, né, como é que está a cabeça deles em relação à sua empresa, como é que está a cabeça deles em relação ao negócio. Então, essa parte do marketing, que flerta muito com a parte de pessoas, né, que está misturando ali, né, a parte de RH e tudo, eu acho que é uma coisa que a gente tem muito para caminhar ainda. E eu percebo que há uma tendência, né? Por exemplo, o Hub oferece serviços nesse sentido, né? De capacitação de pessoal, de treinamento de pessoal, de treinamento em soft skills, que a gente geralmente fala, né? Habilidades pessoais dentro do negócio, seja para quem trabalha no atendimento, para vendas, para quem trabalha em qualquer área da empresa. E a gente percebe um aumento dessa busca, um aumento dessa demanda. E isso eu acho que reflete também uma postura de que o marketing não tem que ser só para fora, o marketing tem que ser para dentro. A gente tem que estar alinhado, a casa tem que estar arrumada, entendeu? Eu acho que esse é um ponto também que tem bastante a ser explorado, ainda bastante a ser descoberto. Perfeito, é isso. Engajamento de equipe, né? Isso. Que é uma coisa, às vezes, bem difícil mesmo de... E não só, importante você falar isso, e não só focado na produtividade e na entrega. Sim. Engajamento de equipe focado também no bem-estar, focado na saúde emocional dos colaboradores. Tudo isso amarrado, evidentemente, a resultados. Né? Sim, perfeito. É ótimo. E aí, assim, a gente vai se encaminhando aqui para um final, mas tem uma pergunta, uma consideração que aí eu quero entender a sua visão mesmo, que nós falamos de muitos caminhos e muitas formas de se aplicar o marketing aqui, né? Tanto no Hub, a visão de outras empresas, o endomarketing que você trouxe, que eu achei muito interessante, que é uma ação pouco praticada, né? Realmente, e muito importante. E aí, assim, nosso podcast ele tem um título de Meu Melhor Marketing. E aí agora, a pergunta que não quer calar para você é justamente essa. Para você, qual que é o seu melhor marketing? Certo. Cara,
Assim, eu acho que o meu melhor marketing é o marketing que eu não faço. O que eu quero dizer? Brincadeiras à parte, assim. O meu melhor marketing, para mim, como gestor, que não sou a pessoa diretamente envolvida no marketing, que não sou eu que estou produzindo o marketing da minha empresa, o melhor marketing para mim é aquele que me permite aprender. Ótimo. Certo? Então, assim, se você faz um marketing na sua empresa, seja com agência, seja com um time seu, e você não aprende com ele, alguma coisa está errada. Então, para mim, o melhor marketing é isso que eu tenho, é aquele que me traz feedbacks do meu cliente, do meu possível cliente, do usuário das minhas páginas, da pessoa que consome os conteúdos que a gente gera. Se eu aprendo, esse marketing para mim é o melhor que eu posso ter. Se eu não aprendo, eu acho que tem uma coisa errada. Perfeito. Até porque é isso, né? Marketing é realmente aprendizado. E o pessoal confunde marketing com a publicidade apenas, a propaganda, apenas soltar visualmente, mostrar que existe. Mas na hora que isso volta, tem quem atenda, tem quem venda, tem quem faça a gestão disso, seu financeiro está alinhado. É isso, você falou perfeitamente, que é a questão do aprendizado replicado nos setores de uma empresa, né? Porque, gente, marketing sozinho não resolve tudo, não, tá? Às vezes o pessoal tem o costume de contratar uma agência e falar: pronto, agora minha empresa vai para frente. Eu falo: mas seu financeiro tá ok? Seu comercial? Seu comercial, né? Porque não adianta você gerar centenas de leads, empurrar ele para um atendimento, para um comercial que não está preparado para lidar com aquelas pessoas. Então... E às vezes essa é uma pergunta mais delicada que normalmente eu faço, mas às vezes eu acabo perguntando para a pessoa assim: mas você tem um produto legal? Tipo assim, seu serviço? Porque às vezes você faz um marketing, está sabendo vender, está trazendo, o atendimento até converte, né? O comercial até consegue converter, mas o cliente não volta, não indica, não faz nada. Eu falei: bom, então aí tem alguma coisa dentro ali, talvez até de qualidade, que precisa ser trabalhado, né? Mas é isso, eu gostei. Então, o marketing é aquele que eu consigo aprender. Sem né? dúvida. Massa. Aí, tá vendo? Isso aí já é um grande aprendizado para vocês também. Vitor, então eu queria deixar aí agora, primeiro, assim, agradecer sua participação, sua disponibilidade, sua contribuição neste melhor marketing que foi de aprendizado realmente. Então, já valeu a pena porque eu aprendi, né? Então, o seu melhor marketing acabou sendo o meu também. Exato. E além disso, eu queria deixar aí para você, agradecer, deixar seus contatos, onde é que o pessoal pode conhecer mais sobre você, sobre o Hub, e, enfim, fique à vontade aí. Beleza. Bom, eu queria muito agradecer a oportunidade, né, a esse bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu ter uma troca legal, espero que tenha sido interessante, né, que tenha gerado aprendizados para vocês também. Vocês podem me encontrar no Instagram, Vitor Teles A, @ Vitor Teles A, Teles com L só, Vitor com C, ou no Instagram do Hub Conquista, @Hub Conquista. A gente está lá no LinkedIn também, tanto eu como o Hub. Pode procurar a gente, bater um papo. Tem muito projeto massa, muita coisa inovadora que eles estão envolvidos e promovem, então procure aí, @Hub Conquista. Exato. Beleza, meu caro, muito obrigado então, e obrigado você também que está aqui até agora, até o final. Fique ligado nos próximos episódios do Meu Melhor Marketing e manda para alguém se você achou esse episódio bacana, compartilhe aí com a galera, mais uma vez se inscreve no canal para poder dar aquele suporte e até o nosso próximo Meu Melhor Marketing. Valeu!